nosso Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Dê glória a Deus, amados. A salve possa para Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Vão todos sentar, amém, amados. Procure seus lugares. Se estiver faltando algum lugar, uma diaconisa, né, vai procurar um assento. Cadeira que não falta. Amém? Cadeira que não falta para os amados sentar. Se estiver faltando cadeira, nós temos mais cadeira atrás. Amém? O importante é cultuar o Senhor. É isso, Sr. Gerson? Está na fé, meu irmão? Glória a Deus. Amém, igreja? Gostaria que vocês, amados, abrissem a Bíblia. Vamos lá, crianças. Abrissem a Bíblia. A Bíblia. Em João. João capítulo 15. Lembrando, amados, que a Bíblia produz a graça e ao mesmo tempo serve de quê? Então não leram o anúncio que eu botei no grupo não, meu Pai do céu. São poucos que veem, são poucos que ouvem, são poucos que assistem. Amém, igreja? A Bíblia produz a graça e ao mesmo tempo serve de alimento. Mas procure examinar, ver, ouvir, assistir a tudo que eu posto no grupo. Amém? Tudo que eu posto no grupo. Se não der naquela hora, mais depois ou mais tarde, mas não deixe de ler para a gente acompanhar no mesmo ritmo do entendimento da fé. Amém? Pelo amor de Deus, me ajude para que Deus possa nos ajudar também. Eu não posso fazer nada só. Eu preciso de vocês para que juntos possamos vencer e vencer com fé tudo aquilo que nos afronta. Amém, igreja? Romanos capítulo... João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 17. Versículo 17. Amém? Acharam aí? Diz assim, amados: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós sabemos, amados, que o Senhor Jesus, Ele deixou 2 grandes mandamentos, como todos nós sabemos. O primeiro grande e maior mandamento: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, de toda a sua alma e de todo o coração. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a si mesmo. Assim, as demais leis dependem destas 2. Então, amarás ao próximo como a si mesmo, amados. Depende como se está amando ao Senhor. Depende como você está no seu nível de relacionamento com o Senhor. A sua afinidade com o coração de Deus. Não porque nós sejamos perfeitos, ou sejamos santos, ou tenhamos algum mérito, ou somos bonzinhos. Não. É segundo o coração, com o coração do Senhor, alinhado com o coração de Deus. Se Deus nos amou, assim nós devemos o amá-lo.
Então, no culto passado nós falamos sobre isso, que quando nós amamos a Deus, a gente passa a guardar seus mandamentos. E assim ele se manifesta na vida de todo aquele que ama. Então ele diz: virei a ele e me manifestarei a ele. Amém? Então, amados, como é que Deus vai manifestar em nós? Então, como foi pregado no culto passado, Jesus, o Senhor da nossa vida, ele só se manifesta na vida daquela pessoa que guarda seu mandamento, obedecendo seus mandamentos. Guardar significa colocar em prática, colocar em obediência. É você se apegar a Ele, obedecendo de todo o seu coração a Ele. Amém? Para isso ele deixou seus preceitos, deixou seus estatutos, deixou seus princípios, tudo no contexto que ele revela na sua palavra, porque sua palavra é a verdade. Então, para que eu possa amar alguém, eu tenho que estar alinhado com isso aqui, ou procurar estar alinhado com a palavra de Deus, porque senão eu não vou conseguir amar e nem servir ninguém, né, no contexto dos céus. Então, isto vos mando, quer dizer, ele dá um mandamento. Ele dá um mandamento para nós, um mandamento que ele mesmo já declarou para toda a humanidade: ameis uns aos outros. Ameis uns aos outros, que é o segundo maior mandamento. Se o mundo vos aborrece, saber que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se o mundo vos aborrece, mas porque você ama, antes a pessoa que se sinta aborrecida, primeiro, ela não aborreceu a pessoa com quem ela declara, né, para ela o amor de Deus, declara para ela a salvação de Jesus Cristo, a conversão a Deus, o arrependimento dos seus pecados, para que ela reveja os seus caminhos, para que ela rejeite aquilo que desagrada ao Senhor, para que ela se dê volta ao Senhor do seu coração e abandone os seus maus caminhos. E a pessoa se sente aborrecida, quer dizer, se sente contenciosa. Por que ser contenciosa? Por quê? Porque ela está se declarando uma pessoa desobediente. Então, se ela declarar assim, ela não está aborrecendo você. Ela está aborrecendo a quem? A Deus. Amém? Ela está aborrecendo ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 2, versículo 8, que nós vimos no culto passado. Que a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A pessoa prefere obedecer à iniquidade do que obedecer a Deus. Prefere, mas a indignação do Senhor, né, para obedecer à iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que você já conhece, daquilo que você já sabe o que tem que fazer, que você já sabe o que agrada a Deus, mas você prefere obedecer aos caprichos do seu coração. Amém? Então, se o mundo vos aborrece, saber que primeiro do que vocês mesmos me aborreceu. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, quando a pessoa te aborrece, ela entra em contenda, amém? Quando a pessoa não quer obedecer, ela entra em contenda, ela entra em indiferença, né, no relacionamento com o Senhor. Por isso que muitas vezes a pessoa ela dá as costas e segue outro rumo. Ela segue o seu próprio caminho. Aí Deus diz o que na sua palavra? Que quando a pessoa ela rejeita a verdade, o Senhor dá, né, que ela segue segundo os seus próprios caminhos. E Deus não pode fazer mais nada. Ela decidiu seguir o caminho dela. Ela decidiu seguir a iniquidade. Então,
ela passa a ter um aborrecimento contra ela mesma. Lembrai-vos desta palavra. Aliás, lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é servo maior do que o seu Senhor. Esse Senhor é S minúsculo ou é S maiúsculo? Minúsculo. Então está falando para quem? Hã? Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é servo maior do que o seu Senhor. Não. Pessoas que têm autoridade. Né? Amém? Pessoas que têm autoridade sobre você. Se a mim me perseguir, então isso aqui a gente já viu no culto passado, em relação aos filhos dos recabitas, os filhos de Jonadab, que digo. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa de seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria o pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Mas para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Amém, amados? Então, amados, versículo 14. Vamos botar lá o versículo 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. João 15, 13. Voltando para cima. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém, igreja? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vos vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, amados, o que aqui o Senhor Jesus está dizendo aqui? Né? Num relacionamento de amar uns aos outros, de servir uns aos outros, amados. Né? Pela consciência, né? Pelo mandamento do Senhor, para que sejamos amigos de Deus. Jesus, amado, deixou bem claro que quando ele vê o seu servo, que não age como servo, mas age como amigo de Deus. Amigo é aquela pessoa que faz aquilo que é direcionado. Amigo, amados, é aquele que faz o que é direcionado, que é chamado para fazer. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus, amados, tem declarado, né, para os seus discípulos, é porque veio do Pai. Assim como a palavra do Senhor é ministrada, é porque vem de quem? De Deus, não vem do pastor, não vem dos obreiros, não vem
né, da igreja? Vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como foi feito conhecer aquilo que é direcionado, então cabe, amados, àqueles que ouvem obedecer. Porque quando a pessoa ela rejeita aquilo que é declarado, não está rejeitando a quem declarou, está rejeitando aquele que enviou a palavra. Quem está entendendo? Aquele que enviou a palavra, aquele que enviou, né, o seu evangelho. Por isso que o Senhor Jesus diz: vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Então, uma pessoa amiga, amados, é aquela pessoa que não apenas está ali para servir, ela está ali para o quê? Para ter um relacionamento de uma aliança, né, de afinidade. Eu estou com você, você está comigo e nós estamos juntos para o quê? Para o que vier e der. Então, vamos tocar o barco para frente. Se deu certo, deu certo. Se deu errado, deu errado. Mas, né, vamos juntos e tenho certeza que Deus vai estar no comando. Tenho certeza que a vitória é certa. Se não der certo dessa vez, vai dar certo da outra vez. Mas uma coisa é certa: juntos somos mais fortes. Amém, igreja? Juntos somos mais fortes. Um amigo, amados, não abandona o outro. Um amigo, ele não quer o mal do outro. Um amigo, amados, está sempre ali falando aquilo que é verdade, aquilo que é para o bem, aquilo que de repente pode até aborrecer, né, o seu amigo, mas aquele aborrecimento produz para nós o quê? Né, um peso de glória, um peso de justiça, amados, para que a pessoa ela não perca, amados, o bem de Deus que está para a vida dela. Ela não vai perder, amados, né? Não vai perder a salvação. Ela não vai perder aquilo que Deus tem declarado sobre a vida dela, a promessa que Deus, né, declarou sobre a vida dela. Mas o diabo tenta e faz de tudo para desviar a pessoa do propósito do Senhor. Então, muitas vezes a pessoa ela vai por um caminho, mas o amigo está ali para ajudar. Um amigo está ali para sacudir. Um amigo está ali para dar uma levantada, certo? Aí que a pessoa, eu quero isso, eu quero aquilo, tal, e a pessoa ela está com a cabeça virada e ela não está enxergando o que o amigo está vendo lá na frente. Ela não está enxergando, mas, né, o que está vindo, né, lá da frente. Mas o amigo está com o coração ansioso para alcançar, para obter aquilo a qualquer custo, sem medir as consequências. Mas o amigo está ali para poder o quê? Abrir os olhos daquela pessoa. Então, para isso, o Senhor Jesus escolhe cada um de nós para o quê? Para que a gente possa abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, daqueles que estão com seus olhos vedados, amados, né, não olhando a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para que sejamos luz e salvação, né, para aqueles que estão no abismo, para aqueles que estão em trevas, né, para aqueles que estão na sombra de morte, para aqueles que andam no caminho contrário ao caminho da verdade e da vida. Amém, igreja? Então nós somos aqueles, amados, que fomos chamados para justamente fazer a vontade de Deus, servindo as pessoas. Como servir as pessoas? Falando a verdade. Falando a verdade. Então a gente já começa de nós mesmos, cobrando de nós mesmos para estarmos também na verdade. Porque nós não devemos, né, pedir a quem está no caminho errado, se nós mesmos não estamos vigiando a nós para a gente não cair, para a gente também não vacilar. A gente tem que estar vigiando nós mesmos para que possamos também ajudar outra pessoa que está no caminho do erro. Então, para isso, a gente tem que estar atento à palavra de Deus. A gente tem que estar conhecendo a palavra de Deus. A gente tem que estar à luz da palavra de Deus e se apoiando nela. Amém? Por quê? Porque a palavra é o alimento da fé. A palavra é o alimento do nosso espírito, amados. É que nos dá sabedoria para tomar decisões certas e levar, né, com sabedoria a conversão da pessoa que está no caminho errado. Então, para isso, é necessário que a gente se sinta escolhido por Deus para fazer a sua vontade.
Então, quando a pessoa é fiel, amados, à palavra de Deus, então a pessoa passa a estar na presença de Deus e ela sente a presença de Deus. Ela sente a presença do Espírito Santo. Quando a pessoa está em obediência, quando a pessoa está em sujeição ao Senhor, quando a pessoa ela escuta o direcionamento daquilo que Deus está declarando, não é o homem que fala, mas é Deus que fala por ele. Porque Deus usa cada um de nós para declarar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você usa a sua boca para falar de Jesus Cristo, então Deus, aí o Espírito Santo começa a operar. Independente, né, do seu estado, independente do seu posicionamento, de como você está. Mas quando você declara a palavra de Deus, naquele momento o Espírito Santo ele vai confirmar aquela palavra. Ele vai levar essa palavra como um suar, como uma semente para transformar, para exortar, para alinhar a pessoa ao caminho, né, ao caminho que é de vida, um caminho que é de justiça, um caminho que é de Deus. Amém, amados? Então, o que é que Deus quer de nós? A obediência, para que sejamos amigos de Deus. Amigos de Deus. Aí, nós, amados, vemos muitas pessoas, amados, né, na Bíblia, que deixaram Jesus, por quê? Porque se sentiram incomodadas. Jesus diz, ó, se vocês, amados, se vocês não renunciar a vocês mesmos, vocês não têm como entrar no reino dos céus. Se vocês, amados, não abandonar os maus caminhos, vocês não tem como entrar no reino dos céus, não tem como me seguir. Então, para que vocês possam me seguir, vocês se querem renunciar a vocês mesmos, tomar a sua cruz, e assim vocês seguem-me. Não adianta você dizer que vai me seguir se vocês não estão abandonando aquilo que vai te afastar de mim. Ou vocês obedecem a mim, ou vocês obedecem à iniquidade, porque eu vim, né, eu vim para salvar da iniquidade, porque a iniquidade traz morte, porque o pecado produz morte. Então eu vim para livrar o homem do pecado, eu vim livrar o homem do juízo, eu vim livrar o homem da ira de Deus. Mas é preciso que vocês renunciem tudo aquilo que o Senhor já condenou como pecado, já condenou como rebelião, já condenou como iniquidade, já condenou como injustiça. Então Jesus, amado, ele se posicionou falando a verdade, mas quem era amigo ficou com ele, quem era amigo permaneceu com ele, mas aquele que não quis obedecer é porque não é amigo, amados. Então, daqueles 70 discípulos que estavam com Jesus, abandonaram ele, ficando apenas 12. Os 12 que ficaram, por quê? Porque decidiram não apenas servir, decidiram ser amigo de Jesus. Amém, igreja? Decidir ser amigo do Senhor Jesus Cristo. E o amigo é aquele que, Senhor, eu sei que o Senhor diz na sua palavra que o Senhor não tem onde reclinar a cabeça. Presta atenção, pessoal. Que o Senhor não tem como, o Senhor não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor anda para cima e para baixo. O Senhor não tem lugar para repousar. Mas não importa, para onde o Senhor for, eu quero estar lá com o Senhor. Porque o Senhor diz na tua palavra, onde eu estiver, ali também está quem? O meu servo. Isso quer dizer que um amigo não abandona o seu Senhor. Um amigo não abandona o seu companheiro. Um amigo, amado, na hora que mais precisa, ele não cai fora. Quantas pessoas na igreja, mas já caiu fora? Quantas pessoas na igreja no sentido assim de não querer obedecer, no sentido de não querer mais, amados, não querer mais ser confrontado com a palavra, não querer mais ceder à palavra, porque tudo que é pedido é para o quê? É para o bem. Tudo que é pedido é para ser bênção, né? Para Deus e para o mundo. Então, amados, quantos aqui já saíram, amados, porque não quiseram mais, né, afinidade com a palavra? Porque quando o pastor ele pede algo, mas para que a igreja venha fazer, a igreja vai fazer segundo o que a palavra diz. A igreja vai fazer segundo o que a palavra, amados, nos dá entendimento, aquilo que é bom para nós, aquilo que é bom para a igreja e aquilo que é bom para as pessoas.
Amém, igreja? Então, o que o Senhor Jesus está proclamando aqui, amados, que eu vim para salvar o mundo, eu não vim para condenar. Eu sou o pão da vida. Então, aqui você está vendo o pão da Santa Ceia. Jesus representa o pão e o pão da vida. Jesus diz: eu vim para o quê? Eu vim para remir os seus pecados, porque o meu sangue é o sangue da expiação. Então, ali está o cálice do Senhor, e hoje é a ceia do Senhor. Então, quem vai sentar na mesa do Senhor? Os filhos, aqueles filhos que obedecem, aqueles filhos que estão com o Pai. Amém, igreja? Por quê? Porque os filhos, amados, ele vai muito mais do que amigo. Você vê que são níveis, amados, de intimidade, são níveis de aprofundamento de relacionamento com o Senhor, Senhor Jesus. Então a pessoa era serva, porque é aquela pessoa que não faz o que é mandado, mas é aquela pessoa que quer ser mais do que ser servo, mais do que ser uma pessoa que está ali para fazer quando é mandado fazer alguma coisa. Não, eu quero ser amigo dessa pessoa, eu quero ser amiga dessa pessoa, porque o que ela fala é para o meu bem e para o bem de todas as pessoas que ouvem o que sai dela. Por quê? Porque ela fala a palavra de Deus, ela fala para o meu bem, ela fala para aquilo que é justiça, que é aquilo que vai produzir para mim, amados, né? Bênção na minha vida. É para dar um direcionamento, é para dar um caminho correto. Então eu prefiro ter uma amizade assim, uma amizade sadia, uma amizade, amados, né, espiritual, uma amizade com uma pessoa que é de Deus, uma amizade com uma pessoa que se volta para Deus, uma amizade com uma pessoa que fala a verdade, não fica cobertando, não fica fingindo, mas que não está vendo, não fica fazendo vista grossa, vendo o irmão, a irmã se perdendo, mas você não está nem aí. Então essa não é a amizade que Deus está dizendo, amados. Nessa amizade que Deus está aqui falando, a amizade que Deus está falando é que você fale a verdade, que você declare a verdade. Jesus morreu por causa da verdade. Jesus morreu porque ele disse a verdade, mesmo ali diante de Pilatos, mesmo ali, amados, né, com o espinho na cabeça, depois de ter sido açoitado, mas Jesus continuou na verdade. Eu vim para falar a verdade, porque eu sou da verdade. Para isto eu vim, para dizer a verdade. Mas ele foi confrontado: quem é a verdade? E a verdade está ali diante dos olhos daquela pessoa que me perguntou. Então o que é que Jesus queria, amados? Que ele enxergasse que a verdade está ali, que tudo que Jesus fez, ele fez com justiça. É tanto que quem perguntou quem era a verdade, reconheceu que aquele homem é justo, que aquele homem é diferente, que aquele homem não tinha acusação de nenhum crime contra ele. De toda acusação que lançaram contra Jesus, aquele homem percebeu que aquele homem é justo. Jesus, amado, por causa da verdade, ele estava na cruz, ele foi reconhecido como o Senhor, o Deus da verdade. Reconhecido por um dos ladrões que estava pendurado no madeiro. Um não quis aceitar a verdade, sabia que Jesus era a verdade, mas ele preferiu rejeitar a verdade. E o outro: não, Senhor, eu sei que Tu és justo. Nós estamos aqui porque nós fomos culpados das nossas ações, mas o Senhor é justo. O Senhor está aqui porque, né, te acusaram injustamente, porque o Senhor fala a verdade. Então, Senhor, te peço que me leve para o paraíso. Aí Jesus falou: olha, agora mesmo tu estás comigo no paraíso. E Jesus falou a verdade. Na morte daquele homem, aquele homem se encontrou com Jesus no paraíso. Então o sangue de Jesus, a palavra de Jesus e o Espírito de Jesus testifica com a verdade, testifica com a justiça. Por isso que ele se manifesta na vida daqueles que obedecem. Não que entre em contenda, não que entre em desobediência, porque isso traz indignação, traz indiferença, traz mau relacionamento, né, traz ira, né, traz perturbação. E a pessoa, mas ela fica confrontada e acaba saindo da presença de Deus, saindo da presença do Senhor.
Quantos irmãos saíram da igreja, amados, porque não quiseram ser confrontados mais? Aí eu pergunto a Henrique, você leu a Bíblia hoje? Aí de repente Henrique pode ficar chateado. Aí eu pergunto a Gerson, não leu a Bíblia hoje? Por que você não leu a Bíblia hoje? Aí seu Gerson pode ficar chateado. Igreja, vocês oraram hoje, vocês oraram ontem, vocês buscaram o Senhor esses dias. Aí uns ficam calados, outros sim, outros dizem não, e outros ficam chateados. Já pensou, mas eu ficando no pé de Henrique, eu disse aí, Henrique, eu vou te enjoar, disse, eu vou enjoar você, porque esse pastor é enjoado. É por isso que alguns já saíram, porque o pastor é enjoado. Mas por que o pastor é enjoado? Porque quer levar vocês ao quê? Ao nível de relacionamento com quem? Com o Senhor. Aí a última pessoa que saiu, amados, aí diz, não, porque o Senhor fala confrontando comigo. Mas qual foi a acusação que eu falo e que foi injusto para que você pudesse ser uma bênção? Não, é porque eu reconheço que o que o Senhor falou é verdade. Eu reconheço que o Senhor, o que falou para mim é tudo a verdade. Então por que você saiu da igreja? Não, porque fulano, porque ciclano, porque não, meu, porque seu coração é duro. Você sabe que é verdade que eu falo para você. Você é uma pessoa mais ministrada, para que você possa se converter desse erro, desse coração endurecido, como é que chama, meu Deus? Desse travamento que você tem na sua mente, meu irmão. Mas Deus, nesse momento, Ele quer quebrar essas amarras na sua cabeça. Deus quer quebrar esse bloqueio, se você aceitar a verdade. Não culpa os irmãos, não culpa a igreja, e não fala de mim. Porque o que se eu falar para outra pessoa lá fora, quando você se depara com a outra pessoa que não está na igreja, que não conhece a igreja, por que você saiu da igreja? Qual é a sua versão para a pessoa? Você não vai falar uma versão justa. O que você vai dizer para os irmãos? Você vai dizer aos irmãos por causa da verdade, ou você vai dizer aos irmãos porque você saiu da igreja por causa dos outros irmãos? Você não está sendo justo. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, independente das indiferenças. Porque todos ali, amados, eu falando com ele, todos ali é para te ajudar. Foi dada a oportunidade. Os levitas deu oportunidade. Os obreiros deu oportunidade. Nós demos oportunidade. Eu dei oportunidade. Mas você não quis. Então o problema não é a igreja. O problema é que você não está. O problema é que você não quer ser amigo de quem? De Jesus. Você precisa ter encontro verdadeiro com o Senhor, rapaz. Você precisa ter encontro verdadeiro com Jesus. O sangue e a palavra tem que estar, tem que fazer parte da sua vida cotidiana. Eu sei que você não é perfeito, nem eu sou perfeito, nós somos falhos. Se você for encontrar falha em mim, irmão, você vai encontrar uma pessoa aqui ignorante, enjoada, uma pessoa que fica em cima, uma pessoa, olha, que quando pega no pé, Jesus, só Deus na causa. Mas eu faço isso, amado, porque eu quero ministrar na sua vida. Aí ele ouvindo. Não, porque eu não tenho que falar, pastor, isso é verdade. Então aceita essa verdade na sua vida. Aceita esse coração. Porque quando perguntar a você, não importa se você vai ficar aqui na nossa congregação, mas onde você for, você leve essa palavra no seu coração e seja curado. Porque você não pode sair ferido com os irmãos por causa da sua frustração, por causa do seu passado, por causa do seu relacionamento familiar frustrado. Não, amados, não é isso, meu irmão. O que você precisa é se converter para que tudo realmente se faça novo, para que tudo venha acontecer, amado, de uma forma que você possa, nunca mais possa abandonar Jesus Cristo. Então não é razão, motivo para você sair da igreja. Não é razão, motivo de você sair da presença do Senhor. Por isso que eu estou falando essas coisas para você, porque eu sei que não vai agradar você. E eu estou falando aqui no altar, porque eu estou falando assim suavemente.
mas eu tive que falar umas verdades, amados. Verdade que nem todos suportam que quando o pastor fala a verdade. Por quê? Porque confronta. E Jesus diz: você é meu amigo se você fizer o que eu mando. Porque tudo que eu fiz, né, a conhecer foi vindo de quem? Do meu Pai. Da mesma forma, tudo que o pastor faz é porque vem da palavra de quem? De Deus. É que vem do Senhor. Então não entre em contenda mais com a palavra. Sair por causa dos irmãos. Sair por causa do pastor. O que é que vai responder para outras pessoas? Eu saí da igreja por quê? Porque o pastor quer que eu faça aquilo que eu tenho que fazer. O que é? Orar? Não. Buscar a Deus? Não. Então, qual foi o motivo de você ter saído da igreja? Qual foi o motivo de você ter saído da igreja? O pastor está em pecado? Não. O pastor, ele, né, disse para Helena, faça jejum, faça oração de meia-noite até 4 da manhã. É bem para ela, mas será que eu tenho que colocar um fardo maior do que ela pode suportar? Não estou sendo injusto. Será que tenho feito alguma coisa para você dessa forma? Não, porque estou sendo injusto. Aí sim, se o pastor estiver pedindo uma coisa que você não pode além, né, das suas forças, aí sim você tem razão para exortar, mas não é motivo para você sair, porque o pastor também erra. Não erra? Erra, amados. O pastor também erra, o pastor é falho. Aqui é um pudidão, amados, de gás com água. Amém, igreja? Aqui é pudidão, aqui não vale o cocô que o cavalo caga. Mas eu quero dizer, amados, que tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Se a igreja tiver heresia, é o motivo de você sair da igreja. Se a igreja estiver, amados, né, colocando você, né, em um precipício, é o motivo de sair da igreja. Se a igreja, amados, estiver levando você, amados, à iniquidade, é o motivo de sair da igreja. Se a igreja está vivendo em prostituição, em adultério, em vaidade, idolatria, é o motivo de sair da igreja. Mas por causa da verdade, porque, qual o motivo? Mas será que estou sendo injusto diante do Senhor? Será que eu tenho sido obedecido, mas a palavra do Senhor? Porque todo aquele, mas que é amigo de Jesus, como ele fala, né? Se vocês ouvem minha palavra, também eles guardarão a vossa. Então, quando a pessoa guarda a palavra de Jesus, então ela vai guardar a obediência de quem fala, mas de quem declara, para o bem de todos, para o bem comum. Então, amados, as pessoas hoje não querem obedecer, porque você vê que, né, porque que o mundo está assim dessa maneira, mas nação contra nação, reino contra reino, né? Por que o mundo está em guerra? Porque por causa da desobediência. Aí, como Jesus fala em versículo 8, no Romanos capítulo 2, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Então, por isso que o mundo se degradeiam. Por isso que o mundo está em guerra. Por isso que, né, existem partidos de direita, esquerda, centro. Existe uma diferença. Nação, né, do Oriente Médio, nação, né, do Ocidente, nação, né, da Ásia. Existe, mas essas contendas, né, que nós estamos vivenciando, e é cada vez mais alarmantes, cada vez mais terríveis, ao ponto de a qualquer momento acontecer uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque são contenciosos. Com que, amados? Uns com os outros? Não. Porque até eles querem paz. Mas porque são contenciosos com quem? Com Deus, não conseguem ter paz. Nunca e jamais, né, Israel vai ter paz com os muçulmanos, nem o muçulmano ter paz com Israel. Porque a falta de paz ali, não é por causa que são contenciosos com o Senhor. Então, entre o orgulho, né, entre o coração endurecido, então não tem como ter paz. Quer paz, busca pela paz, promove a paz no mundo, a paz mundial, a paz, a era da paz. Mas você vê que o mundo está em contendas. O mundo está dividido. Por quê? Porque falta uma aliança com o sangue e com a palavra de Deus. Porque todo filho que entrou em contenda
que se afastou de Deus, né? Mas por cada palavra, essa pessoa voltou para Deus. Então, qual é a forma de você resgatar a pessoa para Deus de novo, Gerson? Qual é a forma de você trazer a pessoa de volta para a presença do Senhor? Falando da palavra. Amém, igreja? Falando da palavra. Por que eu falo para os meninos aqui? Vocês têm que ler a Bíblia. E Luan, você leu a Bíblia hoje e tal. Não é porque eu quero ser enjoado. É para que vocês sejam incentivados. Porque, amados, em nome do Senhor Jesus, se vocês fazem o que é direcionado, o pastor não vai ficar perguntando se você leu a Bíblia, não vai ficar perguntando se leu a Bíblia, vai perguntar se Henrique leu a Bíblia. Henrique é o mais que tem sido enjoado, mas não sai da igreja não, meu. Amém, igreja? Porque você da igreja, porque o pastor quer que eu leia a Bíblia todo dia. Rapaz, fala sério. Fala sério. Por que, Leandro? Você sai da igreja porque o pastor quer que eu ore todos os dias. Fala sério. Será que você vai dizer isso mesmo? Será que vai dizer isso mesmo? Por que você não vem para a igreja? Por que você não vem mais para a igreja? Porque o pastor, ele fica, né, só olhando para mim de cara feia. Fala sério. Amados, nós devemos sermos servos, amigos e filhos do Senhor. Amém? Então o sangue da aliança, amados, foi proclamado aos discípulos de Jesus Cristo. Este é o sangue da nova aliança. O sangue que é derramado sobre vós. O sangue da expiação. O sangue que fez com que vocês fossem lavados, remidos e justificados pela justiça do Senhor Jesus Cristo, mediante o que Ele fez na cruz como sacrifício por nós. Para que qual o propósito da cruz de Cristo? A obediência. Vós sois meus amigos, se fizerem que eu vos mando. Porque tudo que eu tenho feito a conhecer foi vindo do meu Pai. Amém, igreja? Foi vindo do meu Pai. Gosto que vocês, amados, para a gente encerrar aqui, a gente buscar o Senhor. Tiago, capítulo 5. Versículo 19 e 20. Meus amados, diz assim, irmãos, se algum de vós se tem o quê? Desviar da verdade e alguém o converter, sabe que aquele que lhe fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará de que, amados? Da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Se alguém, amados, Jesus, o que você tem que fazer? Alguém que desviou, converter com a palavra, porque você não tem poder de converter ninguém. Quem vai converter aquela pessoa é a verdade. Não adianta, mas chegar para a pessoa, não, você é tão bonitinha. Eu quero isso bem. Ela toca bem, ela canta, mas ela está fazendo coisa errada. Mas não vou falar a verdade porque eu posso perder a amizade dela. Eu posso, né, de repente, ter uma reação, né, de ela dizer assim, não, pastor, eu não quero mais tocar não. Por quê? Aí ele vai dizer também, né, se ela dizer a verdade, pastor, eu estou chateado com o Senhor. Aí sim, ele está sendo sincero. A gente vai conversar, por que está chateado comigo? Mas se ela dizer assim, não, pastor, eu não quero tocar não, porque, né, eu não quero tocar porque, sei lá, né, não estou bem não. Aí a pessoa vai sentar lá. Mas por quê? Porque já guardou uma mágoa do pastor. E Jesus diz o que, amados? Que nós confessemos que o
as nossas culpas uns aos outros. Qual foi minha culpa? Diga aí, porque eu sou falho, se eu errei, eu vou pedir desculpa. Mas como é que eu vou pedir desculpa se você não fala nada? Como é que eu vou pedir perdão se você não diz o que você está sentindo? Não tem como, amados. Me perdoe de quê? Não adianta. Bem assim é a pessoa que sai da igreja. Aí, quando a pessoa sai da igreja, dependendo de como ela saiu, a gente conversa. Aí eu quero ver a sinceridade da pessoa, o que está acontecendo, porque sai da igreja. Se ela for sincera, vai falar, não, porque eu saí, porque eu fiquei chateado, fiquei com raiva, fiquei assim, assado. Ela vai conversar, porque ela está confessando a culpa. Se houve alguma injustiça, se houve algum peso que fardou ela e ela ficou, não suportou e acabou saindo. Mas estou aqui para ouvir. Eu estou aqui para a gente acertar. E assim a gente vai o quê? Nos alinhando com Jesus Cristo. Por isso que ele fala, se alguém converter, alguém que tem se desviado de que, amados? Da verdade. Então, na verdade, a pessoa não está saindo por causa do pastor, ela está saindo por causa da verdade. Então, se está sendo declarada a palavra de Deus, se está declarado